Você já se perguntou qual é o voo mais vazio do mundo? Aquele que quase ninguém embarca, ninguém mesmo, que parece um desperdício de tempo, dinheiro e combustível, não é? Pois bem, esse voo existe e nós vamos te contar tudo sobre ele neste vídeo. Fique ligado e descubra os segredos por trás do voo QR988, da Qatar Airways, que parte de Melbourne, Austrália, com destino a Adelaide, percorrendo 642 km, mas que está quase sempre vazio. Esse voo é um exemplo de como a indústria aérea funciona, quais são as regras e restrições que ela precisa seguir, e quais são as consequências ambientais e sociais dessa prática. Você vai se surpreender com o que vamos revelar neste vídeo, que vai te mostrar um lado oculto do mundo da aviação. Por que esse voo existe? O voo QR988, da Qatar Airways tem capacidade para 354 passageiros, mas raramente leva mais de 10 pessoas. Isso porque a maioria dos passageiros que embarcam em Melbourne tem como destino final Doha, a capital do Qatar, e não Adelaide, a quinta maior cidade da Austrália. Então, por que esse voo existe? Bom, a resposta está relacionada com questões de direitos de rotas aéreas. As rotas aéreas são os caminhos que os aviões seguem para ir de um ponto a outro do globo. Essas rotas são definidas por acordos internacionais entre países e organizações, que estabelecem quais companhias aéreas podem operar em quais aeroportos, quantos voos podem fazer por semana, e quais são as taxas e impostos envolvidos. Esses acordos são chamados de acordos bilaterais. Os acordos bilaterais são negociados entre os governos dos países, levando em conta os interesses econômicos, políticos e estratégicos de cada um. Eles podem ser mais ou menos flexíveis, dependendo do grau de abertura e cooperação entre as partes. Alguns países são mais liberais e permitem que as companhias aéreas estrangeiras operem livremente em seus territórios, enquanto outros são mais restritivos e impõem limites e condições. No caso da Qatar Airways na Austrália, as restrições são bastante rígidas. O governo australiano limita o número de voos que uma companhia aérea estrangeira pode operar para os principais aeroportos do país, como Sydney, Melbourne e Brisbane. Esses aeroportos são considerados aeroportos primários, e são os mais procurados pelos passageiros e pelas companhias aéreas, por serem os maiores e mais conectados. A Qatar Airways tem direito a operar 21 voos por semana para os aeroportos primários da Austrália, mas ela queria aumentar esse número, para atender a demanda crescente de passageiros que querem viajar entre o Oriente Médio e a Oceania. No entanto, o governo australiano não aceitou a proposta da Qatar Airways, alegando que isso prejudicaria as companhias aéreas locais, como a Qantas e a VAR de Austrália, que competem pelo mesmo mercado. Diante dessa recusa, a Qatar Airways teve que encontrar uma alternativa criativa para contornar as restrições impostas pelo governo australiano. E foi assim que surgiu o voo QR988, que parte de Melbourne com destino a Adelaide, mas que na verdade é uma escala do voo QR900, que sai de Doha com destino a Melbourne. O que a Qatar Airways fez foi dividir o voo QR900 em dois segmentos, um de Doha para Melbourne, e outro de Melbourne para Adelaide. Dessa forma, ela conseguiu aumentar o número de voos para a Austrália, sem violar o acordo bilateral, pois Adelaide não é um aeroporto primário, e sim um aeroporto secundário. Os aeroportos secundários são aqueles que têm menos demanda e menos restrições para as companhias aéreas estrangeiras. Assim, a Qatar Airways criou um voo de Doha para Adelaide com escala em Melbourne, aproveitando os slots que ela já tinha nesse aeroporto. Os slots são os horários de pouso e decolagem que as companhias aéreas têm direito em cada aeroporto. Esses slots são valiosos e disputados, pois determinam a frequência e a rentabilidade dos voos. As companhias aéreas precisam manter seus slots, mesmo que voem com poucos passageiros, para não perderem esses direitos. Portanto, o voo QR988 é uma forma da Qatar Airways manter seus slots em Melbourne, e ao mesmo tempo aumentar sua presença na Austrália, oferecendo um voo direto para Adelaide, que é uma cidade importante para o turismo e o comércio. No entanto, essa estratégia tem um custo alto, tanto financeiro quanto ambiental. Qual é o impacto desse voo? O voo QR988 é um dos voos mais caros e poluentes do mundo. Segundo dados da própria Qatar Airways,
O voo tem uma duração média de 1 hora e 15 minutos, e consome cerca de 8.000 litros de querosene, o combustível usado pelos aviões. Isso significa que cada passageiro que embarca nesse voo é responsável por emitir cerca de 1,5 tonelada de dióxido de carbono, CO2, o principal gás causador do efeito estufa e do aquecimento global. Para se ter uma ideia, a média mundial de emissão de CO2 por pessoa é de 4,8 toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Ou seja, um passageiro que viaja no voo QR-988 emite quase um terço do que uma pessoa emite em um ano inteiro. Isso sem contar as emissões do voo de Doha para Melbourne, que são ainda maiores, pois o voo é mais longo e mais cheio. Além disso, o voo QR-988 tem um custo operacional muito alto, pois envolve o pagamento de taxas, impostos, salários, manutenção e outros gastos. Segundo estimativas, o voo custa cerca de $50.000 para Qatar Airways, mas arrecada apenas $3.000 com a venda de passagens. Isso significa que a companhia aérea tem um prejuízo de $47.000 por voo, ou seja, cerca de $17 milhões por ano. Então, por que a Qatar Airways mantém esse voo, se ele é tão caro e poluente? A resposta é que a companhia aérea considera esse voo como um investimento a longo prazo, que pode trazer benefícios futuros. A Qatar Airways espera que, com o tempo, a demanda por voos para Adelaide aumente, e que o governo australiano flexibilize as restrições para os aeroportos primários, permitindo que ela opere mais voos para Sydney, Melbourne e Brisbane. Além disso, a Qatar Airways tem uma reputação de ser uma das melhores e mais luxuosas companhias aéreas do mundo, e quer manter essa imagem, oferecendo um serviço de qualidade e uma ampla rede de destinos. A companhia aérea também tem uma visão estratégica, pois sabe que a Austrália é um mercado importante e lucrativo, e que tem uma forte ligação com o Oriente Médio, tanto cultural quanto comercial. O voo QR-988 da Qatar Airways é um fenômeno curioso e intrigante, que revela os bastidores da indústria aérea e as consequências ambientais e sociais dessa prática. Esse voo é um exemplo de como as companhias aéreas precisam se adaptar às regras e restrições impostas pelos governos e pelas organizações internacionais, que regulam o tráfego aéreo e os direitos de rotas aéreas. Essas regras e restrições podem ser mais ou menos flexíveis, dependendo dos interesses e das relações entre os países envolvidos. O voo QR-988 também é um exemplo de como a indústria aérea tem um impacto significativo no meio ambiente e na sociedade, pois consome uma grande quantidade de recursos naturais, emite uma grande quantidade de gases poluentes, e afeta a vida de milhões de pessoas que viajam pelo mundo. Esse impacto pode ser positivo ou negativo, dependendo de como a indústria aérea é gerenciada e fiscalizada. Por fim, o voo QR-988 é um exemplo de como a indústria aérea é dinâmica e criativa, pois busca constantemente novas formas de atender a demanda e a expectativa dos passageiros, oferecendo um serviço de qualidade e uma ampla rede de destinos. A indústria aérea também é estratégica, pois sabe que o transporte aéreo é um fator importante para o desenvolvimento econômico, político e cultural dos países e das regiões. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo, que te mostrou um lado oculto do mundo da aviação. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos interessantes e informativos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima! Bom pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Curte e comente mais temas que vocês têm interesse em saber. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original.